Bom dia, meus irmãos, Shabbat Shalom, um bom sábado de paz para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine nesse sábado, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus, que Deus te guarde pela direita, pela esquerda, pela retaguarda, e que o Senhor Jesus vai à frente, abençoando os seus caminhos, abençoando a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Não se preocupe, porque Deus, ele já entrou na guerra a seu favor, amém? Talvez você está preocupado nesta manhã de sábado, você está ansioso, você está estressado, você está agoniado por causa de uma situação que você está passando, mas Deus manda te dizer aqui neste momento agora que você pode ficar tranquilo, porque Deus já entrou na guerra em favor da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Palavra profética para a sua vida nesta manhã. Nós temos uma palavra hoje de sabedoria para Deus abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós vamos continuar, amém? Neste sábado, o Sermão do Monte, né? Onde nós falamos dos pobres de espírito na segunda-feira, na terça-feira nós falamos bem-aventurados que choram, na quarta-feira nós falamos sobre os mansos, né? Porque eles herdarão a terra. Na quinta-feira nós falamos sobre os que têm fome e sede de justiça. E ontem, sexta-feira, nós falamos sobre bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Que nesta manhã de sábado, você possa abrir o seu coração, que Deus vai falar com você nesta manhã. Amém? Uma palavra de sabedoria, de entendimento para os nossos corações nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Abre Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Amém? Bem-aventurados os limpos de coração. Por que Jesus disse isso no Sermão do Monte? Porque a lei judaica antigamente, os fariseus, os saduceus, os fariseus daquela época, os homens, os religiosos daquela época, eles se preocupavam muito com a limpeza exterior. Eles se preocupavam muito com o exterior. Eles se preocupavam muito mais com a aparência do que aquilo que estava dentro. Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que a limpeza ela tem que começar por dentro, começar de dentro para fora. Só assim teremos um verdadeiro coração limpo. Amém? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele disse essas palavras: felizes, bem-aventurados, muitos felizes são os limpos de coração, ou seja, os que mantêm o seu coração puro. Na Bíblia, a palavra coração, que é a mente, que é a nossa mente, né? Porque coração ele é um músculo, mas quando se fala coração, se fala de mente, fala-se de pensamento, o intento. O coração é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas decisões, tudo isso provém do nosso coração, que é a nossa mente, né? Porque em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ou seja, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós tomamos decisão nos pensamentos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos vontade, vai decidir o nosso futuro, vai decidir a nossa vida. Então, por isso que Salomão, ele diz, olha, cuidado com o seu coração. Tudo que você deve guardar nessa vida é o seu coração, aquilo que você pensa, a sua mente. Você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que você pensa vai determinar o seu futuro, vai determinar se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou não, se você vai entrar no céu ou não, se você vai ser vitorioso ou não. Então tudo depende daquilo que passa dentro do nosso coração, da nossa mente. Da nossa mente. Vai depender da nossa vida. A nossa vida depende disso. Por isso que você deve ter pensamentos puros, pensamentos limpos, pensamentos abençoados, pensamentos que vão te edificar a sua vida. Porque é do coração que saem todos os sentimentos, todas as vontades, todas as decisões, todos os pecados, toda a mentira, toda a falsidade, todo o adultério. Tudo isso provém do coração, que é a nossa mente.
Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o que sai da boca procede do coração. E isso é que contamina o homem. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem. Olha o que diz, olha o que o Senhor Jesus disse aos discípulos e a todos aqueles homens que estavam ali, aquela multidão. Porque é do coração que procedem os maus pensamentos. Pensamentos de morte, de adultério, de prostituição, de furtos, de falsos testemunhos, de calúnias, de blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque os fariseus, os saduceus, aqueles homens, eles estavam preocupados com o exterior. Mas o que contamina de verdade o homem é aquilo que sai do coração, é aquilo que sai da mente. É aquilo que, não é aquilo que entra na boca, mas é aquilo que sai, aquilo que você fala, aquilo que sai do seu coração, aquilo que sai da sua mente. É isso que contamina o homem, porque os nossos pensamentos são pensamentos de adultério, de morte, de mentira, de falsidade, de inveja, de orgulho, de soberba. De tudo que é ruim provém da nossa mente. Vem dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, vem do nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que o coração do homem é enganoso, é corrupto, extremamente apressado para fazer o mal. O nosso coração, a nossa mente, se nós não a dominarmos, o fim da nossa vida, o nosso futuro, o nosso destino, o propósito que Deus tem para nós, o destino, o nosso futuro não vai se concluir dependendo daquilo que nós alimentamos na nossa mente, no nosso coração. Quando o Senhor Jesus ele se refere aos limpos de coração, ele estava falando de uma limpeza interior, de uma santidade íntima, que só os pobres de espírito que reconhecem a Deus, só os pobres de espíritos, aqueles que choram por causa dos seus pecados, aqueles que são mansos, que se submetem à vontade de Deus, aqueles que têm sede e fome de fazer aquilo que é certo, que andam em verdade, que são puros, aqueles que têm misericórdia, que perdoa, que conseguem manter o seu coração puro e limpo diante de Deus. Nós não devemos confundir limpos, puro, nós não devemos confundir santidade com perfeição, porque perfeição é Deus, somente Deus. O Senhor Jesus ele não está nos pedindo para sermos perfeitos, porque perfeito é só o Pai, mas para nós limpar o nosso coração, purificar o nosso coração, santificar o nosso coração. Isso não quer dizer ser perfeito, mas é um trabalho. Ser limpo de coração é aquela pessoa que lava o seu coração com a palavra de Deus todos os dias, que lava o seu coração com a palavra de Deus, deixa a palavra de Deus. Então os puros de coração são aquelas pessoas que lavam o seu coração com a palavra de Deus e com a água do Espírito Santo. Com a água do Espírito Santo, aleluia. Porque para que esses pecados não venham dominar o seu coração, a prostituição, a mentira, a falsidade, o roubo, a inveja. Quantas pessoas invejosas, quantas pessoas ciumentas, quantas pessoas orgulhosas, quantas pessoas que falam mal uns dos outros. Às vezes a pessoa nem conhece aquela outra pessoa, mas já está falando mal. Às vezes a pessoa está falando mal de fulano, falando mal de fulano, mas ela nem conhece a pessoa, não convive com a pessoa, mas já está falando mal. Só porque alguém disse, só porque alguém viu alguma coisa, está falando mal. São pessoas com coração ruim, com coração sujo, e precisa dessa limpeza espiritual na vida delas. Com o coração puro você pode ver Deus agora pelos olhos da fé. Com seu coração limpo, com seu coração puro, pelos olhos da fé você pode ver Deus agora. Mas vai chegar um dia que nós veremos Ele face a face, aleluia. E Ele mesmo vai enxugar dos nossos olhos as lágrimas e todo o sofrimento. Não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Porque o novo céu e a nova, eis que se fez um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Davi era um dos homens. Davi foi um homem que transgrediu. Foi um homem que transgrediu os 10 mandamentos inteiros. Davi foi o homem que mais pecou, que mais cometeu atrocidades. Mas mesmo assim, o próprio Deus chamou ele de homem segundo o coração de Deus. Por que Deus chamou Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, ele cometia algum pecado, mas ele se arrependia dos seus pecados. Ele se arrependia dos seus pecados e não cometia mais aqueles pecados. Se ele adulterou, ele não adulterou mais. Você não vai ver mais na Bíblia que ele adulterou. Ele adulterou com Betseba, mas você não vai ver mais esse pecado na vida dele. Se ele mentiu, você não vai ver mais ele mentindo. Se ele cometeu algum outro pecado, você não vai ver mais na Bíblia. Por quê? Ele se arrependia e não cometia mais aqueles erros. Ele não cometia mais aqueles pecados. Por isso que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia e não cometia mais esses erros. Salmo 51:10 diz que ele pedia um coração puro e um espírito reto diante de Deus. Ele mantinha o seu coração limpo através do arrependimento, através do perdão. E não deixando o mal entrar no coração dele. Não deixando os desejos de maldade, não deixando as coisas ruins que viessem sobre o coração dele. Nós devemos manter o nosso coração limpo de todo pecado, de toda maldade, de toda falsidade, de toda mentira, de todo adultério, de toda fornicação, de todos os pensamentos ruins, de tudo aquilo que nós sabemos que está nos afastando de Deus. Filipenses 4:7, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala 4:7-8, diz que o que nós devemos pensar, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, se há algum louvor, nisso pensai. Nós devemos encher os nossos pensamentos com coisas boas, com pensamentos bons, com pensamentos que vai purificar o nosso coração. Que vai purificar o nosso coração. Então limpe o seu coração de toda maldade, limpe o seu coração de toda falsidade, de toda mentira. Chega de mentir. Chega de pensamentos ruins, pensamentos de adultério, pensamentos que têm te afastado da presença de Deus, que têm tornado o seu coração sujo. Limpe seu coração, porque somente os limpos de coração verão a Deus. Não sou eu que estou falando, é o próprio Senhor Jesus que falou. É o próprio Senhor Jesus que falou. E somente os limpos de coração verão a Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar por você. Talvez você sente no seu coração, talvez você sente o seu coração agora com essa palavra, que você precisa de um coração limpo, de um coração puro, de um coração cheio de arrependimento e de perdão. Estenda suas mãos aqui comigo e faça essa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, em favor deste irmão, desta irmã agora, Senhor. Meu Deus, que reconhece, meu Deus, que o seu coração precisa estar limpo. Que precisa, Senhor, de um coração puro e reto, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a lavar o nosso coração com a Tua palavra e com a água do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, nesta manhã de sábado, eu oro, Senhor, e abençoo os Teus filhos nesta manhã. Dê forças a Ele, ó Pai, para que eles possam, Senhor, conseguir ter um coração limpo e puro diante da Tua presença, para que um dia, Senhor, nós possamos ver a Ti face a face, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração. Até amanhã de manhã, domingo, com a palavra de ensino para o seu coração, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, até lá, se Deus quiser.